Fala pessoal, bom demais? Hoje é dia 7/4, às 7 horas da noite. Está acontecendo aqui, um julgamento da liberação dos cultos e missas aqui no Brasil durante a pandemia. E eu queria trazer, antes de mostrar, qual que era o papel da igreja em tempos, de epidemias, Será que a igreja realmente estava ali na linha de frente ou ela se recuou, se omitiu? E eu quero dar só uma visão, um posicionamento meu para vocês. Se fizer sentido, que bom. Se não, tudo bem. A gente conversa depois. O que acontece? A nossa liberdade ela nunca é tirada de uma vez. Ela é tirada aos poucos, em fatias, igual um salame, como diz Hayek. E quando nós temos cristãos que não compreendem a visão política, histórica, a sua visão acaba ficando nebulosa, ela fica confusa. Talvez você conheça da Bíblia, mas você não conhece o que o seu inimigo faz. E durante toda a nossa vida, a gente vai aprendendo algumas coisas que já passaram. Porque o futuro você não consegue estudar porque não aconteceu. O presente está acontecendo agora. Então você tem que olhar para o passado. E o que o passado nos mostra? Que realmente eles tentam tirar a sua liberdade aos poucos. Então eles foram tentando fazer isso primeiramente, matando os cristãos. Mata o cristão, destrói a igreja, mas eles viram que isso não dá certo. Tentaram fazer isso em diversos regimes comunistas, mas não deu certo, porque quando você mata um cristão, isso fortalece a fé do outro, ok? Então o que os nossos inimigos fizeram para poder ganhar os cristãos, Ao invés de você matar, você vai infiltrar nas igrejas e assim modificando a cosmovisão de cada um. E é isso que eles estão fazendo. Quando eu vejo hoje a igreja não compreendendo a tática do inimigo de calar a nossa voz, de impedir que a gente cultue a Páscoa, que é a data de maior comemoração, mais importante para a civilização ocidental, que é a ressurreição de Cristo, Caso contrário, o mundo não seria dividido antes e depois de Cristo, então eu acho que ele tem certa relevância aí para o nosso mundo. E nem o Google comemorou, Nem o Google comemorou o ano do boi, mas não comemora a ressurreição aí de Cristo. Então, você percebe que há claramente um cenário todo montado para poder taxar os cristãos, para destruir os cristãos culturalmente. Isso não vai ser de uma vez, Você não vai ver as pessoas colocando o cristão como tipo, não, o cristão merece ser morto. Não, porque eles já tentaram fazer isso e não deu certo. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um genocídio cultural primeiro. E isso já começou e tem muito tempo. É só você ver, por exemplo, nos filmes, nas séries, como o cristão é retratado, Ou como um careta, como retrógrado. A mulher geralmente é uma moça, que é da novela, ela é a careta, ela é a do coque, de saião, a trouxa da novela. E os outros, que seja ali o homossexual, que seja o adúltero, que seja a mulher que é piriguete, eles são gente boa, tá? Seja um exemplo, para toda a sociedade, O cristão não, o cristão é trouxa. Então, eles já estão fazendo isso há muito tempo. E agora, eles chegaram em um ponto de, fecharem, a igreja durante um ano. Um ano com a igreja fechada, ou abre e fecha, e muitas igrejas, simplesmente já colocaram como se isso fosse tudo bem, Não, tudo bem. Por mais que esteja na Constituição, por mais que seja cláusula pétrea, é por conta do bem coletivo. Mas escuta aqui, essa frase, que é por conta do bem coletivo, já destruiu, foi muita gente. Porque não é por conta do bem coletivo, nós precisamos invadir o seu espaço privado. Por conta do bem coletivo, eu preciso destruir o seu povo, porque eu me acho melhor do que você. Então nunca, cristão, entenda isso, por favor, nunca ele vai chegar de uma maneira escrota, tipo de, tem que matar, porque já viu que não deu certo. Ou seja, eles precisam ir taxando e destruindo, na cultura primeiro você, colocando ali o cristão como caricato, para depois realmente destruir fisicamente. Isso que aconteceu, inclusive, no próprio nazismo com os judeus, Taxaram eles ali como os caretas, os errados, colocaram ele ali, inclusive, como se fossem insetos, E aí quem tem medo de matar um inseto, uma barata? Não tem medo, Então, se o cristão é igual a um inseto, então também pode matar e não vou sentir remorso por conta disso. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo de que você não vê toda essa movimentação para poder indignação, Não, o cristão não pode celebrar a Páscoa, porque nós estamos num meio muito difícil. Não se vê essa mesma indignação contra os ônibus lotados. Não se vê essa mesma indignação contra os bailes funks. Você não vê uma linha de notícia com relação à campanha política que ocorreu no ano de 2020, em plena pandemia,
né, taxando eles de genocidas, de negacionistas, você não vê. Isso não vai mudar. Eu digo e repito isso, que não tem explicação, não tem justificativa. Se abriu para poder fazer campanha política, por que que não vai abrir a igreja, que traz esperança, né, que traz ali amor, que leva Cristo, que serve, né, de ajuda, inclusive social, né, que enquanto muitos estão se escondendo, a igreja está fazendo um papel de levar a cesta básica, né, inclusive o Love Movimento, no qual eu ajudei, conseguimos arrecadar mais de 4 toneladas, né, de comida para levar para o sertão de Minas. E isso a igreja está fazendo e não se vê uma linha no jornal agradecendo, ou se não, dando certa relevância para esse assistência, né, que a igreja faz, obviamente levando o evangelho como missão principal. Isso não acontece. Então há toda uma militância, toda uma organização para poder destruir, né, o evangelho. E aí saiu uma notícia, né, esses dias aí, falando, né, que ambiente fechado, né, a proliferação, o contágio nas igrejas é maior do que em mercados e consultórios médicos. Ou seja, você já viu uma foto de mercado, né, lotado? Fala que aquilo dali é mais perigoso, né, é menos perigoso do que uma igreja. Obviamente, a igreja tem que seguir os protocolos, álcool em gel, né, tem que colocar máscara, né? O cristão é um povo ordeiro. Se você aconselha, fala, olha, cristão, vamos evitar de todo mundo ir para a igreja por conta do contágio, vamos fazer 25% da capacidade, faça isso. Mas você estabeleceu uma ordem para poder negar as pessoas de irem até a igreja, isso é errado. E aí as mesmas pessoas que pedem Estado democrático de direito, né, nós precisamos defender a nossa Constituição, Paraná Pororô, está na nossa Constituição, artigo 5º da nossa Constituição, nos garante a liberdade de culto e livre exercício, é só você ler. E aí essas mesmas pessoas falam, não, na verdade não é assim, né? Ou seja, a Constituição, ela só é aplicada quando convém. Quando não convém, aí já não vale ela mais. Mas se me convém, aí tudo bem, a Constituição vale. Então, por favor, não caiam nessa. E aí eu queria só mostrar para vocês, né, que como a igreja lidou com as epidemias, né, nos tempos passados. Então, se a gente for pegar desde aqui, ó, a primeira, né, obviamente que tem a data com relação aos cristãos irem enfrentar, é a peste antonina, 166 a 189 depois de Cristo. E mostra, né, que por mais que a praga fosse incrivelmente contagiosa, né, a mortalidade de mortalidade chegou aí a 2.000 pessoas em Roma, né, por dia, de acordo com o historiador romano Diocácio, a praga era contagiosa, expulsava os seus doentes de casa e vários morreram em rua. Mas, de qualquer maneira, os cristãos permaneceram em Roma para cuidar dos vizinhos doentes, mesmo sabendo que não tinha meios de se proteger contra a doença. Aí depois, um tempo depois, vem a peste de Cipriano. E dá só uma olhada do que aconteceu. No século seguinte, o mesmo fenômeno ocorreu, a peste de Cipriano, chamada assim em homenagem a Cipriano, o bispo de Cartago, que registrou a epidemia. Atingiu o Império Romano drasticamente. No período da epidemia, a praga matou 5.000 pessoas por dia em Roma e 2/3 da população de Alexandria. A segunda maior cidade do Império Romano morreu vítima da doença. Aí aqui, ó, novamente os cristãos de maneira corajosa cuidavam dos doentes e moribundos enquanto cidades inteiras eram abandonadas na Itália, né? E aí coloca aqui, ó, que durante essa peste o cristianismo, isso aqui é um ponto importante, teve um crescimento exponencial. O sociólogo religioso Rodney Stark, não é o Tony Stark não, Rodney Stark, calcula que a população cristã em 251 depois de Cristo era formada por 1,2 milhão de pessoas, né? Milhões de pessoas. E depois, em 300 depois de Cristo, já era cerca de 6 milhões. Ou seja, você tem um crescimento absurdo da igreja em tempos de crise. Isso é fato, né, de pandemia. E aí, por quê? Né? Por que isso acontece? Aí ele fala, Rodney Stark avalia que cuidar dos não crentes infectados, a igreja criou novas redes sociais, fazendo com que o evangelho se propagasse rapidamente e convertendo muitos pagãos ao evangelho. O sociólogo concluiu que as pragas foram um importante feito para o crescimento do cristianismo no Império Romano, provando mais uma vez que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Depois, lá no século XIV, mais conhecido por todo mundo ali, a Europa e a Ásia, vem a peste negra, né? E aí, meu amigo, essa daí foi devastadora, matou milhões de pessoas ali, né? Assombrou ali toda a Europa. E nessa pandemia a igreja atuava na linha de frente, né, muitas vezes polorizando seus tempos para servirem de hospitais improvisados, onde os ministros auxiliavam como enfermeiros
leigos. E deem só uma olhada o que nessa época Martinho Lutero falou. Cara, isso aqui é sensacional. Ele diz o seguinte, Martim dizia que as orações de fé deveriam ser oferecidas pela misericórdia de Deus, junto com as práticas responsáveis de saneamento, medicação e isolamento social, para não ser responsável pela própria morte ou qualquer outra pessoa. E embora ele seguisse os conselhos médicos, tanto quanto possível, dizia que não negligenciaria seus deveres como cristão e pastor. Caso o seu vizinho precisasse dele ou alguém necessitasse de conforto quando estava doente ou morrendo, era seu dever estar presente. Aí eu trago isso aqui para nossa pandemia aqui de agora. A igreja precisa estar presente porque esse vírus, se a pessoa não está morrendo de vírus, ela está morrendo desempregada, de fome. Então a própria ONU já mostrou que vai morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus. E uma outra coisa, né, que foi constatada durante essa pandemia, que parou de morrer gente de dengue, né, 2020 ninguém morreu de dengue, ninguém morreu de tuberculose, ninguém morreu de suicídio, né, ninguém morreu por nada, somente pela pandemia. E aí você vê que os cristãos, né, sempre obviamente foram pessoas ordeiras, mas que estavam na linha de frente para poder ajudar, para poder servir. Você não pode tentar evitar o inevitável. Você tem que, como cristão, tem o papel de mostrar para outras pessoas que o lockdown realmente ele é eficaz. O lockdown realmente está gerando, né, um combate ao vírus. Se combate o vírus, por que a gente está caminhando para outro lockdown? Porque a gente está, inclusive, em outro lockdown agora, né, já que funciona tanto. E dá só uma olhada aqui que ele falou. Se fosse sua hora de morrer, Deus saberia onde encontrá-lo. Isso daqui que eu acho bacana nos cristãos, né, primitivos, nos cristãos ali que realmente enfrentavam as coisas, que eles sabiam o Deus que eles serviam, eles sabiam de fato que, muito embora, né, o mundo estivesse em desespero, que a morte estivesse batendo ali a porta, eles precisavam ser luz, eles precisavam estar na linha de frente, porque o objetivo do cristão é levar salvação. Então uma pessoa pode bater na porta da sua igreja, ela está fechada, sendo que ela precisava de uma orientação espiritual, a cura da alma. Como que fica a igreja nesses casos? Você acha que na beira da morte o que é o mais necessário para a pessoa? É Cristo, é Deus, é levar ali para aquela pessoa a salvação da alma dela, porque a sua casa não é aqui. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu sei que para o mundo é loucura. O mundo acha que fala assim, não, pelo amor de Deus, né, que você está falando é loucura, Nicolas, nada a ver, é minha alma, o que é isso? Eu não acredito nisso. Mas para nós que sabemos, né, a palavra de Deus, a gente sabe que isso de fato é o mais importante, é para onde sua alma vai ir, né? E aí a cólera, né, 1817 até hoje, né, que ninguém morreu de cólera também, diz o seguinte, que nessa época, inclusive, um surto de cólera assombrou Londres, na época a capital mais rica do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes, e nesse tempo tinha quem? Charles Spurgeon. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, ó, Dia a Dia com Spurgeon, tá? É um devocional que todo dia tem manhã e noite, e você lê e é simplesmente sensacional. Ele não é chamado de o príncipe, né, dos pregadores à toa. E aí ele pastoreava na capela de New Park Street. Ele tinha 20 anos apenas, tá? O príncipe dos pregadores notou que a recepção dos londrinos ao evangelho estava maior durante a epidemia. Aqueles que antes zombavam da sua pregação, agora estavam buscando esperança em Deus. Olha só. E olha só o que ele falou, cara. Se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. Olha que sensacional isso, cara. A Bíblia não fala para você e é muito melhor você ir a um velório do que a uma festa, porque nesse momento você consegue raciocinar coisas que você não raciocina. Eu estou dizendo aqui que a morte é ótima, que nós precisamos dela, que bom que pessoas estão morrendo, claro que não. Só que nós precisamos compreender que nesse momento os corações das pessoas estão mais sensíveis a ouvir o evangelho. E como que fica a igreja com relação a isso? Ela vai ficar calada enquanto o momento, né, que o próprio Spurgeon fala aqui, se existe um momento que a mente é sensível é quando a morte está em alta? Nós precisamos levar o evangelho independente se o mundo está super alegre ou se ele está super triste. Ponto. E aí depois vem a gripe espanhola. No início do século XX, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo todo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, inclusive, a doença matou um presidente, Rodrigues Alves, né? E mesmo assim, aqui ó, há relatos, né, que a igreja, inclusive brasileira, na luta contra a gripe espanhola, como a igreja presbiteriana de Curitiba, segundo a reportagem da Gazeta do Povo, atingiu a capital do Paraná em 1918 e 1919, recebeu vários doentes e ajudou ali ao combate dessa gripe. E nós tivemos vários pastores também que estiveram, né, na linha de frente, inclusive o pastor presbiteriano Eduardo Lani,
que atuou na epidemia da febre amarela em Campinas em 1880, e na época a cidade tinha 15 mil a 18 mil habitantes e foi reduzida drasticamente a 5 mil moradores. E ele era médico, cuidava dos enfermos e recusou abandonar os pacientes e acabou morrendo vítima de febre amarela. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Que a igreja sempre teve um papel em momentos de crise. Né? Nós, como cristãos, não podemos abandonar o nosso chamado em levar, né, Cristo, independente do que aconteça. Entendam que aquilo que eu mais quero passar para vocês aqui nesse vídeo é que a retirada da sua liberdade como cristão não vai ser retirada de uma vez. Não vai ser retirada de uma vez. Eles vão fazer de tudo para poder te sufocar, para poder chamar você que está querendo ir seguir todos os protocolos, né, celebrar a Páscoa, de genocida. Você vai ter diversas pesquisas, estudos, especialistas falando que na igreja mata-se, há um contágio maior, né, do coronavírus e tudo, mas no baile funk não tem nada falando a respeito disso, né? Nos transportes públicos não tem nada, na campanha política não tem nada, assim como eu disse aqui, mas na igreja tem. Abra os seus olhos, né, com relação a toda essa engenharia para poder calar você. Antes de todo, né, genocídio físico, existe um genocídio cultural. É isso que eu deixo aqui para vocês. Obrigado a todo mundo aí que está me acompanhando. Se você quer, né, passar esse vídeo aí para outra pessoa, para ela compreender que a igreja sempre foi linha de frente e, pelo contrário, ela nunca se omite, envie e compartilhe aí para outra pessoa. A gente já está chegando a quase 300 mil, né, inscritos aqui no canal. Tamo junto. A minha placa não chegou até hoje, né, porque o YouTube é osso. Mas tamo junto, estamos trabalhando aqui, obviamente em Belo Horizonte, que eu sou vereador, e batalhando para ter um equilíbrio, né, nessa pandemia, né? A gente sabe que o vírus mata, mas a fome e o desemprego também. Então, ó, contem comigo aí, Deus abençoe vocês e sejam corajosos, sejam firmes, porque muita gente vai tentar, ó, sufocar a sua opinião, sufocar a sua verdade, mas não importa onde é que você estiver, aquele que te enviou é maior. Tamo junto.